com uma manchete que já está lá no GE. Vejam só que manchete curiosa. Vasco prepara demissão de Álvaro Pacheco depois de 3 derrotas em 4 jogos. O rapaz viajou de Portugal para cá, atravessou o Atlântico. Em 4 jogos, 3 vitórias, já há uma possibilidade, uma avaliação e a preparação, de acordo com a notícia do GE, da demissão do Álvaro Pacheco. Carlos Eduardo Mansur, é para perplexidade ou não? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Primeiro que, quando acontece uma situação como essa, além de uma falta de respeito com um profissional que sai do seu país, vem trabalhar em outro lugar, por mais que você reconheça que o início é muito ruim, que não tem sinal quase nenhum de melhora, quando acontece a percepção da diretoria de que é preciso mudar após 4 jogos, no mínimo é preciso que alguém venha a público e diga, olha só, a gente está desligando esse profissional, mas é preciso dizer que nós também erramos, nós fomos incapazes de fazer uma avaliação correta do momento, uma avaliação correta do perfil da contratação, porque se você chega à conclusão tão rapidamente em 4 jogos que esse processo não vai dar certo, é porque o seu erro foi muito fora da curva do aceitável, né? A contratação foi feita, o Lúcio Barbosa, que estava lá junto com o Pedro Martins, o Lúcio não está mais, o Pedro Martins, executivo do futebol, ainda está. Importante notar que houve uma mudança importante no comando do futebol, a entrada do Felipe, e acima de tudo, com o Pedrinho muito mais próximo e assumindo a dianteira. Quando há uma troca nesse nível tão rapidamente, claramente você tem já uma ação de um novo comando do futebol. Então, quando você olha para isso, você vê que o Vasco é um clube absolutamente sem norte nesse momento, né? Você tem muito pouca perspectiva pelo que foi a formação do elenco, o time não consegue dar uma resposta. Os desfalques, e aí isso precisa ser dito também a favor do treinador que está saindo após 4 jogos, os desfalques não ajudaram nesse momento, tem muito problema importante, mas num time que é difícil de montar, num elenco cheio de desequilíbrios, que não dava sinal de melhora e um clube com sérias interrogações sobre o seu comando, né? Então os problemas do Vasco são muito mais profundos do que uma troca de treinador, mas aparentemente essa vai ser a primeira das trocas. Daqui a pouquinho vamos falar muito sobre a situação do Vasco. Hoje a derrota para o Juventude por 2-0 lá em Caxias do Sul. Só lembrando que quem contratou o Álvaro Pacheco não foi o Pedrinho ainda, né? Não foi na gestão do Pedrinho, ainda foi na gestão do Lúcio. Da SAF e do Lúcio, que já saiu. O executivo de futebol responsável pela contratação era o Pedro Martins, que permanece.